Segredou-me o vento sul, que cabresteia o inverno, cantando nas casuarinas, rompendo folhas e cernes, e eu silente mateando, fogo de chão caprichado, no meu pala enrodilhado, vou me quedar esperando. Qual general de campanha vai mandar o minuano virar com 1000 artimanhas, intimidar o meu rancho, erva mansa, quincha buena, de Santa Fé despontada, violão para as insônias, que por amargas e longas tinha alma calejada. Já não mais canto milongas, temendo embate fatal, dá pena ver o varal sem a fartura das mantas. Não sei se ri ou se canta o vento quando ultrapassa. Não estou chorando, senhores, é o efeito da fumaça. Não estou chorando, senhores, é o efeito da fumaça. Uou! Entenderam que foi uma imitação do... deixa. Muito bem, pessoal. Muito bem-vindos a mais um podcast. Na verdade, eu estou fazendo para a câmera, mas podcast é assim, é falar apenas. Sim, mas o nosso podcast é tipo uma bancada do Pampa... Pampa Show. Pampa Show. Pampa Show. Meu, é gaúcho. Não, é era Pampa Show. Estúdio Pampa. Estúdio Pampa. Estúdio Pampa. Tá faltando as Pampaquete. Olha, primeiro de tudo eu tenho algumas coisas aqui a dizer. Eu acho que esse podcast vai ao ar na semana que vem. Talvez o pessoal pegue aí um restinho de promoção da Escola Clássica. Pega aí. Pegue algum restinho de promoção de livraria ou não. Talvez já tenha acabado tudo e o pessoal não aproveitou. Mas hoje nós temos um assunto aqui bastante polêmico. Não tem patrocínio? Tem patrocínio. Temos que citar um patrocínio do café, porque esse café aqui, olha, é outra coisa. Nós, em pleno Rio Grande do Sul, tomando café de Minas Gerais. Certo? Da Tassiane, então, nossa aluna do curso de verão de 2020. 2021? 21. Foi janeiro de 2021, ou seja, 2020. Sim, do curso de verão de janeiro de 2021. Muito bem. Hoje o assunto... Tá, eu acho que não tem problema apenas tangenciar o assunto ou desviar-se do assunto de vez em quando, porque aqui não é um vestibular, nós não estamos fazendo redações para na verdade, em estricto senso, é vestibular, porque o podcast é o vestíbulo, exato, vestíbulo de todas as outras atividades aqui do Instituto. Então é um vestibular, é o podcast vestibular. Bom, aí conversamos sobre um tema e é o seguinte, ó, pessoal, nós sabemos, eu vou começar, eu vou abrir tudo aqui, depois é livre, tá? O pessoal pode falar, mas eu tenho que abrir esse tema porque o mundo, a coisa tá meio complicada, pessoal. Eles estão dominando. E olha só, acontece assim, ó, vou começar falando aqui sobre... No último podcast nós falamos ali sobre a educação que nós recebemos, como aproveitar aquilo, né, os problemas que nos aparecem e tal, e ainda continuando mais ou menos nesse assunto, ou mais ou menos nessa atmosfera. Afinal de contas, nós três aqui somos professores e fazemos outras coisas também, mas somos professores e estamos sempre preocupados com os nossos alunos, tanto os alunos adolescentes que aparecem aqui, né, quanto as crianças que porventura eduquemos em algum momento, né, em alguma fase, tá? E os adultos também, os adultos que eu principalmente atendo, os adultos, o pessoal na internet, né, nos cursos da internet, dou assessoria, tutoria, todas essas coisas aí, tá? O Mário também tem os cursos, o Clícis também tem
sempre grava os cursos e está envolvido também. Então, assim, nós estamos vendo uma coisa muito estranha acontecendo pelo menos nos últimos tempos, assim. Eu acho que eu vou só introduzir os assuntos, tá? Mas, assim, eu diria que, olha, pessoal, a modalidade de cursos online, tá, é uma coisa realmente bastante delicada, né? Nós sabemos que há uma certa distância que os alunos têm dos professores, tá? Nós sabemos que é difícil alcançar os alunos e orientá-los, tá? É difícil pegar os problemas mesmo e tratar os problemas. É possível fazer isso, eu procuro fazer isso sempre, tá? Os alunos que sempre me pedem, estão ali, fazem os cursos, perguntam, nós estamos em contato direto, inclusive são os mesmos alunos que normalmente querem vir aqui conversar conosco, né? Isso é importante também, sabe que precisa vir aqui conversar, ou quando tem uma oportunidade, como por exemplo o Congresso de Artes Liberais, nós vamos ter o Congresso agora. Já está acabando. Tá? Já está acabando as inscrições aí. Recém começou, está acabando. E já, é verdade, tem pouca vaga já. E eu avisei, eu disse, ainda postei uma história lá, pessoal, vai acabar logo. E provavelmente vai ter, sei lá, umas 10 vagas depois quando esse podcast sair. Tá? Mas a verdade é o seguinte... Principalmente eu queria convidar quem nunca veio no Congresso. É verdade. Né? É uma ótima oportunidade para vires pela primeira vez, porque não é aquilo ali dos videozinhos que sai depois das palestras, é a parte menos importante. É a metade do Congresso. Mas é a metade menos importante. O pessoal ali reunido é o que é mais legal. Legal é vir aí tomar um café, conversar com o Magister, conversar com o Mário. Ele fala mais alto pessoalmente. Eu não sou de conversa, mas eu converso um pouco. Conversa. Tu te transforma na frente da câmera. O pessoal no cigarro ali fora e tal. É um dos caras mais legais de conversar. Exatamente. Tá? Fiz a tua propaganda aqui. Tá. Depois eu quero... Não, sabe, lembrando que a gente disponibiliza todos os vídeos dos congressos depois e não é tão assistido assim. O pessoal sempre fala antes, disponibilizar. Não, a gente disponibiliza, mas daí o pessoal não assiste. Por quê? Porque tá já faltando. Porque foi, né? Porque aquilo era para ser assistido ali ao vivo, era para estar ali com os professores. Enfim, o consumo de cursos online, o consumo de material online tem se confundido muito com entretenimento, certo? E o principal tema desse podcast aqui é justamente isso, Afinal de contas, por que os teus estudos, ou por que os estudos de boa parte das pessoas que consomem alguns conteúdos na internet não rende, certo? E eu diria que isso está enraizado numa própria atitude dos alunos, ou num comportamento, num vício que tem surgido, justamente de tratar dessas coisas como se fosse entretenimento. E estudo não é entretenimento. Eu tenho alunos que, por muito tempo, tentaram fazer algumas aulas, ou tentaram assistir algumas aulas, tentaram, enfim, participar de alguns cursos, e dizem o seguinte: olha, eu assisti todas aquelas aulas e tal, mas eu não lembro. Eu não lembro do que havia lá, eu sei que era muito bom e tudo isso. Ou eu coloquei o celular aqui no carro e eu assisto no carro, indo para o meu trabalho, ou fazendo... Pessoal, olha só, existe um momento, né? Eu diria assim, isso com certeza pode arruinar os estudos de alguém. E o pior de tudo, nós sabemos de tantos cursos que têm surgido, tantas pessoas que têm feito cursos justamente para isso, certo? Feito não cursos ou não aulas, não algo sério que precisa de exercício, precisa de anotações ali, o aluno precisa estar ali, precisa de silêncio, precisa de concentração, precisa de um treino ativo do aluno, de repetições, certo? Não é possível fazer isso como um entretenimento. Tudo bem que estudar é bom, quem gosta de estudar tem ali um prazer nos estudos, certo? Mas ouvir uma aula é algo que precisa não só de atenção, mas eu diria ainda que precisa
que esta aula precisa ser escolhida, isto precisa ser selecionado, certo? Nós precisamos selecionar o que nós vamos ouvir, selecionar o que nós vamos memorizar, colocar aquilo na unidade do nosso ser, tá? Colocar aquilo na unidade daquilo que nós queremos saber, certo? Nós estamos ali tentando formar um tipo de sabedoria, certo? E aquilo não pode ser uma colcha de retalhos toda esfiapada, não pode ser uma coisa desconjuntada. Nós precisamos sempre meditar em favor do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio crescimento. Enfim, como queiram entender esse cultivo das artes liberais, por exemplo, ou o cultivo da própria filosofia, da literatura. Não é assim, ou que nem devorar livros. Isso pode acontecer com livros também, tá? Não precisa ser só... não preciso falar só de cursos online nesse exemplo, mas o pessoal consome aí livros de qualquer modo, sem sequer meditar um pouco. Mesmo que eu vá consumir um romance, eu estou lendo lá um romance pequeno, do Camus, por exemplo, tá? Só estou dando um exemplo. Estou lendo aquele romance e tal, e eu leio aquilo ali em, sei lá, meia hora, 1 hora, aquilo corrido, desse jeito, e depois parto para um outro. Tá, e a meditação, e o que aquilo quer dizer, e em que época estava, que perguntas eu sou capaz de responder sobre isso que eu acabei de engolir praticamente, tá? Isso é um problema. Só posso então, dizer a última coisa que eu digo para a gente começar a abrir mais a conversa é assim, tá? Nós sabemos que tem muita gente criando conteúdos de internet, criando várias dessas coisas que, para serem consumidas, primeiro, se diz, é um curso, é uma formação, é um curso completo, uma formação completa, um estudo completo, o que mais nós vemos? Sei lá, um programa de formação completa, essas coisas. Para a pessoa, introdução a alguma coisa, a pessoa vai lá e assiste ou ouve aquilo como entretenimento. Não passa sequer por uma meditação, nada é cobrado em favor de memorizar aquilo ou de fazer exercício sobre aquilo, certo? Não há treino, não há realmente uma aquisição daquele conhecimento, não há uma apropriação daquele conhecimento, certo? E a coisa já é feita para não acontecer isso. Por quê? Porque nós precisamos, né? As pessoas que fazem isso precisam de alunos viciados em conteúdo, certo? Precisam de pessoas viciadas naquele negócio. Ou seja, no curso da escola clássica aqui, o cara terminou o curso de latim, terminou o curso, sabe? Fez os exercícios, entendeu tudo, conseguiu ler todo o livro, está lendo as obras, pronto, acabou. Tá? E isso nós pagamos nós temos um certo ônus nisso, que é do cara, enfim, sair do curso e depois saber latim e poder até montar o seu próprio curso, que é o que já aconteceu tantas vezes, muitas vezes, e fazendo o mesmo livro. Isso é bom, isso não tem problema, nós ficamos felizes. Agora, o que está acontecendo? Nós temos aí, sei lá, plataforma de ensino, né? O pessoal fica completamente dependente das mesmas coisas e precisa ficar ouvindo as mesmas coisas a vida toda, porque ele ouve, não memoriza, esquece, ouve de novo de um outro jeito divertido e tal, e vira o quê? Realmente uma espécie de Netflix educacional que não educa, né? Que não é educação, tá? Era isso. Mas isso acontece, olha só, porque nós podemos estudar, tem aquele negócio, estudar ouvindo música ou não, né? Quando tu está estudando e ouvindo música, tu não está realmente ouvindo a música. Ou tu está estudando ou tá ouvindo música, às vezes, né? Dependendo do caso. Independente se isso tem algum valor, polêmico, se é ruim, se é neutro. Não é essa a questão, mas é que tu pode... E aí tem a questão do vídeo e do livro. É um livro um pouco mais difícil de tu enganar, da gente se enganar que está lendo. Geralmente a pessoa abandona quando ela percebe que não está conseguindo obter nada daquele livro. Mas quando é um áudio, quando é uma aula que é falada, isso pode enganar, porque o poder só fica ouvindo uma cosquinha ali no ouvido, de repente tu escuta uma frase de efeito e tu te sente
né? Tem um prazer ali, um prazer instantâneo. Mas normalmente é uma frase que faz que tu concordes com... Exato, exatamente. É alguma coisa que tu concorda. Pô, isso aqui eu sempre pensei, eu achava que eu estava sozinho. Tem café, hein? E aí ele acha que isso aí, bom, isso aí tu não precisava ouvir. Isso aí que não é educação, né? E só trazendo ainda sobre essa tua fala inicial, que... Podem me corrigir também, pessoal. Não tem problema. Nem tá? tirar nem pôr aí. É que o cara está estudando, ele tem um indício muito claro de que tu estás tendo proveito. É quando tu começa a te afastar um pouco do professor, certo? Não fica ligado a ele como num cordão umbilical para sempre. Tu sempre tem que estar ouvindo o que ele está dizendo. Não, tu começa a dar os teus próprios passos. Esse é o professor que está te encaminhando para algum lugar. Agora, se tu fica preso a uma figura da moda, certo? E não consegue te livrar daquilo, não consegue caminhar com teus próprios passos. Isso aí é ruim, inclusive com um diretor espiritual, por exemplo. Se o sujeito, tudo que ele tem tudo que ele quer fazer. Eu pensei aqui em falar tal coisa pro meu filho. Tá, mas... Não, tudo. Não só uma tudo dúvida, que ele quer fazer, mas tudo na vida dele passa pela opinião do diretor espiritual. E isso não é um problema do diretor espiritual, é um problema teu, né? E que muitas vezes tu mascara diante de um diretor espiritual essas coisas, assim, porque tu não quer que ele pense, o que tu pensas transpareça ali e pronto, aí acabou a direção espiritual, né? Mas o sujeito vai lá, ele é totalmente dependente daquela personalidade ali que o dirige espiritualmente, mas é uma mentira, né? E o sujeito ele é tão dependente daquilo que ele, parece que não, mas todo mundo vê, né? Menos o diretor espiritual, porque diante dele ele mascara aquilo. Sim, ele vê uma vez por semana. Ele vê no máximo, 2 semanas. Se o cara vai também mais uma vez na direção espiritual, né, 3, 4 vezes por semana se confessar, ele já está meio escrupuloso demais. Pouco escrupuloso, né? E desproporcional, né? Mas é aquele negócio, se a tua família não de alguma forma não vai te libertando aos poucos para tu teres a tua própria vida, tem algo errado. Exato. Tá? Se o teu professor não vai te libertando, assim como aqui no nosso curso nós procuramos elaborá-los como algo que tem um fim, e depois daquele fim tu podes fazer teu próprio curso. Mesmo dentro do curso, né? Pega o curso de latim, assim. No início do curso, olha, toda frase tem uma explicaçãozinha ali que né, para cada frase tem mais 4, 5 frases explicando aquela mesma frase, vai e volta e repete, não sei o quê. Quando chega no final, tá praticamente lendo o texto. Não, no final, hoje, atualmente, porque, né, o pessoal chega nas tuas aulas lá no capítulo, sei lá, chega lá no capítulo 20, os alunos me perguntam, eles me perguntam praticamente assim, o que o Magister disse aqui, nesse minuto e tal, uma ou 2 palavras ali para eles confirmarem alguma coisa e às vezes conferir algum exercício e outro. Sim. Então, assim, o pessoal já realmente começa a andar com as próprias pernas nisso. E começa a usufruir de tudo que tem, né, dos livros, né, tem os livros clássicos ali justamente para isso, porque o cara ele já começa ali no capítulo 20, ele já pode ler, já pode namorar a leitura da Bíblia, né, e outras coisas simples também. E de novo, é que nem aprender a andar, é como aprender a andar de bicicleta. Se o teu pai fica te segurando eternamente para tu não cair, pronto, não vai andar de bicicleta. Nunca vais aprender, óbvio. Eu faço uma analogia com o que acontece aí na saúde e coisa assim, o que deveria acontecer, né? Sim. Mas quando o pessoal, né, aí há 7, 8 anos eu dava muita aula particular e o sujeito perguntava assim, né, de idiomas, quanto tempo eu vou demorar para aprender alemão, inglês, latim e tal? Eu disse, olha, cara, por mim a gente faz uma aula, certo? Porque eu quero que tu estude sozinho, certo? Tu tá me procurando porque tu não sabes estudar. E né, eu não estudei, eu não procurei ninguém, certo? Para me ajudar. Eu aprendi a estudar ali num certo momento, eu digo, não, agora eu tenho que aplicar isso aqui. E claro, se tiver uma dúvida insolúvel, que eu não consigo nem com Google, nem com
Daí eu vou perguntar, nem com pesquisa, nem em livro e tal, aí eu vou perguntar para alguém se tem uma luz e tal, né? Mas para isso servem outros contatos e tal, não preciso de um professor necessariamente. Houve momentos, sim, que eu precisei, não é como quando, por exemplo, eu fui atrás do Matheus Knispel, né? Eu preciso de alguém que fale latim melhor que eu, porque... Né? Porque senão eu não vou crescer. Exatamente, né? Agora, porque eu estudei aqui tudo, eu sei a gramática, se tu me perguntar qualquer coisa, tá tudo certo, né? Só que eu não consigo criar em cima disso, em cima desse material. Eu só consigo repetir o que está aqui, eu não consigo criar não consigo coisas. Escrever direito, né? Assuntos que não sejam só uma imitação ali daquele mesmo e coisas assim. Então... Não sei como fazer isso. Exato. É o principal, acho. Não sei como fazer isso. Talvez em pouco tempo o professor me mostre aqui como fazer isso. Exato. Não, e é o que acontece, né? É o que aconteceu. Então, assim, tu tem que dar alta, né? Assim quando tu vai no médico, tu não vai fazer uma fisioterapia, tu não fica fazendo pro resto da vida, né? A não ser que tu tenha algum problema muito sério e que dependa... Mas, normalmente... O fisioterapeuta, ele diz assim, olha, tu vem aqui uma vez por semana ou duas e tu faz esses exercícios, tá bom. Ele te passa exercícios para fazer todos os dias. E esses exercícios tu já não aprendeu a fazê-los todos, né? E tu já não consegue reconhecer se aquilo tá te fazendo mal ou bem e tal, e coisa do tipo. Claro que tu reconhece, né? Mesma coisa um esportista, é diferente. Claro, alta performance é uma coisa porque tu precisa de alguém te olhando ali para ver se, principalmente se tu será avaliado, né? Então, se faz ginástica, por exemplo, tu não tá te enxergando. Tu até pode gravar hoje em dia, mas não é a mesma coisa. Tu tem que ser corrigido na hora e fazer já na hora o exercício que resolva aquela tua deficiência e tal, né? Mas normalmente tu vai ali, aprende a fazer um esporte e deu, né? O cara que treina na academia, né? Faz musculação, ele tem as orientações ali e tal, ele aprende um pouco da teoria da coisa, como você vai progredindo dentro daquela coisa, mas ele não precisa de ficar um cara ali do lado dele, vamos lá, agora vai. Não, ele tem alta. E aí que tá, tem personagens, por exemplo, tem personagens da academia, para citar, gostei do exemplo, né? Pega assim, tem caras que eles vivem disso mesmo. De prender o cara. De prender a pessoa dentro da academia. Tu já foge desse cara. Olha, não, mas aí que tá, prender a pessoa dentro da academia... ali, não, mas aqui, ó, tu tá sempre fazendo com a coluna 5, não sei o que e tal. Bom, às vezes parece que a pessoa limita o teu conhecimento. A pessoa pega aqui no meu Instagram, tá? Vou dar um exemplo agora, outro exemplo já. No Instagram da Escola Clássica ali, eu estou realmente lendo as coisas em grego e latim e dizendo o que tem ali na gramática. Eu não preciso ficar... ocultando. Eu não preciso ficar ocultando das pessoas essas coisas, entendeu? Eu quero realmente ensiná-las. E aqueles que querem se aprofundar mais, querem fazer isso por completo e tudo, vão lá para a escola clássica, porque eu não tenho como ficar fazendo aquilo ali também o tempo todo. Eu acho que é um bom sinal de que o profissional, por exemplo, a minha mulher também estava fazendo umas fisioterapias pro nascimento agora, certo, do meu filho, e a gente não tinha dinheiro para ficar botando ali toda semana, né? Porque era caro e tal, meio caro. Só que a mulher, na primeira vez, ela já... então tu faz em casa isso, aquilo, não sei o que outro. Esse, para mim, é um sinal de um bom profissional. Claro. Então faz em casa, te dou umas dicas aqui. É muito mais o que se chama hoje de consultoria do que outra coisa. Né? Não é alguém que fica segurando e diz, pois é. Não, agora eu diria assim, né? Só comigo, só fazendo. Imagina, cara, tu vai no advogado quando tem um problema para resolver e tu não sabe. Não, tu não consegue. Imagina se todas as decisões da tua vida tu fosse fazer uma consulta com um advogado toda semana, assim, olha, essa semana eu fiz isso e tal, eu xinguei o funcionário, depois no trânsito eu passei no vermelho e tal, eu queria saber o que eu faço agora e tal, né? O que eu posso fazer para amenizar isso? Exato. Tu precisa de alguém para ensinar a viver a tua própria vida diante do Código Penal, Código Civil, assim, né? Não, tu tem uma formação ali, que tu aprende mais ou menos, né, pela própria vida. Quando tem uma questão muito grave, aí tu procura um advogado para ver o que ele te aconselha. Não é? Sim. Ou às vezes até para te defender, porque a legislação diz isso que o sujeito não pode se defender sozinho, né? Que já é um troço meio esquisito, assim, reserva de mercado total, mas né, não vamos entrar nisso. Mas assim, nos estudos não tem reserva de mercado, certo? Tu não precisa ficar
preso num negócio, né? Exato. Então, todo o conhecimento está à disposição, quanto mais hoje em dia, com algumas dicas que vai muito longe. Se tu tiveres a iniciativa. Algumas pessoas precisam ser mais empurradas, certo? Então, algumas pessoas precisam. Quando se trata de adolescente, se tu não pegar e forçá-lo a fazer as coisas e tal, ele não faz. O adolescente tendo capacidade, por exemplo, para aprender, vamos falar em capítulos, para aprender 3 capítulos numa semana. Ele vai fazer aquilo em 6 meses, não porque ele não tem a capacidade cognitiva, não porque ele não tem inteligência, fazer porque ele está completamente disperso em videogame, não sei o quê, em qualquer outra coisa que ele queira. Aqui o pessoal acha normal. Olha, os bons, né? Os bons pais. Falando dos bons pais. E preocupados e tal, e que compram livros e cursos e contratam um professor para seus filhos. Eles acham normal que uma meia hora por dia pode jogar videogame. Eu digo que não pode, cara. Assim, não dá. Tem muita coisa para fazer e meia hora vale ouro. Pode ver uma série? Não, certo? Depende muito do que é a série. Né? Tem que ter... Porque assim, não dá tempo. Quem vive em cidade grande ainda passa tempo no trânsito e coisa assim, não dá tempo. Então o cara tava ali, acorda, mas até ele chegar na escola ou qualquer coisa assim, ele pode ir jogando no celular e tal, não tem problema nenhum, porque é um tempo perdido. Eu digo, não é um tempo perdido. É melhor ficar em silêncio ou conversando. Isso é uma coisa muito boa e salutar. Agora, aí tu chegar na escola, desligou o celular e chegou na escola, esquece, vai ser uma tarde morta, uma manhã morta. Não, pegou o videogame de manhã, acabou o dia. Acabou o dia. Isso, aí que tá. E se pegou de noite, acabou a noite. Isso que tu tá dizendo, eu sei por experiência, né? Na minha própria família eu tenho isso, né? Eu sei por experiência que que a gente não consegue fazer isso com a criança. Assim. No momento que ela adquirir um costume ali, ou que ela adquirir um gosto, esse é o problema. O problema é assim, adquirir o gosto vai ser muito complicado depois disso. E conosco é assim, nós temos gostos péssimos às vezes. Tá? Não só o gosto, mas o hábito ainda de, eu vejo séries, eu vejo filmes aqui o tempo todo, eu dependo, passa um mês, eu sou obrigado a ver uma série, um filme, porque eu tenho que ser a nova, não sei o quê. Olha, isso aí é um tipo de comportamento difícil de vencer. Agora, o que tu tá dizendo é justamente isso, reconhecer que há coisas melhores, há coisas muito mais proveitosas a serem feitas com esse tempo. Pode ser ficar em silêncio. Pode ser ficar em silêncio pensando, meditando aquilo que quer saber, aquilo que as tá no carro, dúvidas. Tá no ônibus, só olha pra fora, certo? Fica olhando a rua. Isso é muito melhor. E se a gente pegar o comportamento, por exemplo, das gerações dos nossos pais e avós, isso é muito legal, de analisar um pouco o comportamento da geração dos pais. Né? O meu pai, né, pelo menos ele ficava muito tempo junto com o pai dele na roda de conversas. Eu não vejo mais isso acontecer. Eu vejo as crianças realmente fora da roda de conversas, inventando qualquer outra coisa. Criança pode até ser, né? Eu sou favorável a ficar na roda de conversas. As crianças têm que aprender a sentar e só ouvir os mais velhos. E independente do que eles estejam falando, né? Isso também civiliza um pouco a conversa. Tem uma criança ali. Tem uma criança ali e civiliza a conversa, exatamente. Bom, a não ser que a coisa esteja tem gente mal. Que daí, pronto, né? Independente de quem esteja ali, né? Nem vou falar qual é a classe profissional que se dedica a não ter nenhum freio diante do seu interlocutor. Assim, né? O cara fala dos meus assuntos com qualquer pessoa, tá? Mas não vou dizer quem é. Mas isso é interessante. São hábitos modernos, né? E que não tem o que fazer. Se o sujeito ele assiste série sendo adulto e o filho dele joga videogame, olha, tem alguma coisa errada, né? Não é série do Netflix. Pode ser melhor. É qualquer coisa, certo? Se o cara tá viciado em assistir documentário da direita, se o cara tá viciado... documentário da esquerda. Em qualquer coisa dessa aí, tá errado, né? Tá errado. Não é assim, porque... mas qual é a diferença do sujeito ficar viciado em ler livro? Eu digo, porque o cara nunca fica, certo? Ler livro dá trabalho e exige certas condições materiais que tu tem que
tu precisa de um esforço para aquilo, né? É verdade. Vai ter que aproveitar o teu tempo, tu vai ter que ter um lugar silencioso e tal, confortável minimamente e coisas assim, né? E tu não consegue ficar viciado em ler livro. Ele cansa a vista muito mais do que vamos dizer... Se tu tá com sono, tu não consegue assistir, se tu passou o dia trabalhando, não consegue ler. É contar a história pro teu filho. Começa contando a história, que aí é mais prazeroso e não precisa ficar grudado. Não, eu acho que dá pra contar pra sempre, né? Claro que sim. E mesmo assim, ó, mesmo audiolivro, o cara... Tu não é a mesma coisa, assim. Eu quero ver quem maratona. Olha só, ficar 7 horas seguidas assistindo um audiolivro, assistindo uma série é possível, né? O pessoal fica aí direto, né? Sim. Tem 10 episódios, cada um de 40 minutos e tal, o cara assiste todos numa sentada. Só levanta pra ir no banheiro, no máximo, pegar uma água, um café, um negócio, né? Exato. Agora, um audiolivro consegue pegar 7 horas, assim, e... Eu tentei, quando eu fiz a cirurgia do olho, eu tentei ficar ali ouvindo a Divina Comédia, umas coisas assim. Não, mas não tem, porque tu escutas um canto e tu já quer parar e pensar naquilo. Não consegue, eu não conseguia, assim. Me doía mais ainda o olho por causa da cirurgia, assim, de pausar pra voltar um pouco e ouvir, não, assim, então, porque... É que essas coisas convidam a reflexão, ao contrário daquilo que nós estamos falando, que é o mero entretenimento que não... te convida a deixar hipnotizado. E esse é o tipo de coisa que tu tens que... Eu já tenho um pouco, ou relativamente bastante, desses vícios. E beleza, foi uma coisa que eu desenvolvi agora. Todo mundo tem. Agora, esse é o tipo de coisa que o Platão dizia que é na infância que tu tem que... Se pegou o vício do videogame... que se torce o pepino. É o tipo de vício que tu desenvolve de pequeno e depois não tira mais, ou tu consegue induzir, mas naquelas. Mas então, eu pode deixar o filho, né? Joga o videogame meia hora. É perigoso. É meio perigoso. Muitíssimo. Mas eu tenho uma coisa que a gente já saiu ali do autodidatismo e da alta dos alunos e da independência que o professor tem que possibilitar para o aluno. Tem o argumento histórico, que é o mais fraco de todos, mas não deixa de ser um argumento e que deve ser considerado, né? Dizer assim, não, mas é que o Aristóteles ficou 20 anos estudando com Platão. Então vocês estão dizendo que o Aristóteles estava errado, que ele teria que... Né? Que é um argumento ridículo, né? Porque, primeiro, quem disse que ele ficou 20 anos estudando o tempo todo ao lado de Platão, ouvindo Platão dia e noite. Ao lado de Platão, né? A própria história... Por que o Aristóteles não assumiu a direção da academia e foi lá e fundou um outro negócio, né? Sim. Então, porque realmente ele já estava numa posição de liderança e de ensino e tinha os seus próprios discípulos já ali dentro, provavelmente. Talvez até outro objetivo. O Platão é contra fazer zoológico e tal, e eu não... Né? Ele foi professor de retórica na academia por um tempo, e provavelmente nós vemos algumas diferenças na visão da retórica do Aristóteles e do Platão. Isso poderia ter sido algum motivo, assim. Claro. Não, porque também tem essa visão. Ali é uma sociedade fechada e o que nós hoje chamaríamos de sectária, a academia, né? Não é... sim. Né? Na verdade, é uma sociedade religiosa de culto a Apolo e beleza, né? E a beleza. E a beleza. Mas então, assim, esse argumento, né? Mas no mosteiro o cara ficava estudando com o mestre não sei quantos anos, né? Mais ou menos. Cuida aí com essas tuas afirmações, né? Eu ainda falaria agora, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, assim, o que realmente quando um estudo realmente está fazendo efeito, quando o estudo realmente está rendendo, a gente está falando um pouco disso, né? Cigarro, senão vai começar a tremer. Quando um estudo realmente, quando algo que nós estamos fazendo vale a pena, rende, numa linguagem mais atual, popular, eu diria assim, primeiro, cuidar com esse negócio da zona de conforto, tá? Todo mundo entende isso hoje, o que é uma zona de conforto. Justamente assim, eu não me esforço mais, eu não avanço mais naquilo que eu estudo, naquilo que eu aprendo. Eu estou sentindo que
É sempre o mesmo Cooper, é sempre a mesma caminhada tranquila. É falta de humildade. Eu não... mas... Pegar um troço um pouquinho mais fácil, assim, tá estudando história, pega um livrinho de... Não, mas aí que tá o problema, o negócio da zona de conforto é assim, ó, é que o cara, ele pode estar com livros fáceis ali, ou com coisa fácil, mas ele gosta de ficar sempre repetindo aqueles mesmos assuntos ali, porque ele não quer memorizar o primeiro. Tá? E pode fazer isso com qualquer coisa, ele pode ficar o tempo todo... Mas eu não sei se... Isso aí acontece em algumas disciplinas, tá? Matemática e línguas, isso aí acontece. Eu vou dar um exemplo da matemática. Com filosofia, história, isso não acontece. Filosofia e história, o cara, ele quer estudar história... Ele pega o Leopold von Ranke, certo? Ele pega o Hippolyte, aqueles 10 livros que o Olavo recomendou certa vez, e ele fica tentando ler aquilo. E eu vou dizer, não vai funcionar, tu não vai entender droga nenhuma, certo? Não estás preparado ainda para estudar história através de grandes historiadores e com teorias ultra complexas, né? Nem mesmo para ler um livro que foi escrito por uma criança, como é o discurso sobre a história universal do Jacques Bossuet, certo? Porque ali tu precisa primeiro ter fatos, tem que saber. Não adianta, não vai conseguir entender. Exato. É que nem, por exemplo, vou ler um livro uma avançado interpretação histórica já muito sofisticada. Não, eu cito um exemplo de zona de conforto mais simples, ó. Quando eu estava lá estudando para a prova do colégio militar, tá? Eu tinha que fazer vários exercícios de matemática. E eu estava estudando na época com o meu pai e tinha um negócio como é que é? Da fatoração, né? Então o cara faz lá a fatoração, divide o número várias vezes e descobre ali os fatores. E depois eu tinha que avançar para alguns outros problemas de frações e coisa assim. Só que eu dizia, não, eu quero continuar fazendo fatoração. Porque eu achava que aquilo era estudo. Eu achava, quanto mais aqui eu fatorar 1000 números diferentes ou os mesmos aqui, eu estou treinando matemática. Sim. Eu não estava treinando matemática, eu já tinha passado por aquilo, eu já estava cansado de fazer fatoração, divisão e tal, e eram as mesmas coisas, eu não estava nem me desafiando mais nas divisões, por exemplo. Tá? Então ali é um exemplo de zona de conforto. Tu não quer passar para o próximo conteúdo, tu tá realmente com medo de... E é o próximo conteúdo que vai te dar uma compreensão mais aprofundada e mais plena do primeiro. É a mesma coisa o cara, assim, para música, isso aí é muito... Mas a gente vê em idiomas também, né? Então tem essas coisas que dependem de saber uma coisa anterior para poder avançar, que isso aí é sempre assim, né? Por isso que eu dou, assim, esse exemplo que em história e filosofia o cara vai lá ler Hegel e coisas... Não vai... Nietzsche. Eu li Nietzsche. Cara, tu não leu Nietzsche. Ninguém lê Nietzsche sem ter lido tudo que foi escrito antes do Nietzsche. E tu não vai entender nada, certo? Se não tiver uma boa noção sociológica, histórica... A gente subentende que ele leu muita coisa. Era filólogo e, assim, certo ou errado, ele devia estar errado em muitas coisas, mas... Ele leu... Não, mas é que tu não entende, cara. A gente não tá falando do Euclides da Cunha, assim, a gente lê porque é bonito, mas não entende... Tu vai criando uma certa imagem, assim, do negócio, mas tu estuda geologia ali naquela primeira parte e tal, não mas Agora, aí na música o que é? Tu vai ali e toca Bach, tá? Aí o cara fica tentando tocar Bach. Aí o professor dele diz, olha, primeiro tu toca Bach, e aí depois tu vai avançando no período histórico. Vai ter o outro professor que diz, não, começa com clássicos, né? Toca Mozart e Kuhlau e Clementi e tal. E aí depois tu pode ir pro barroco, certo? Voltar e tal, porque tem questões técnicas que são mais complicadas no período anterior do que no próprio período clássico, né? Que visava muito mais um virtuosismo de outro tipo e tal. Aí o que o cara faz? Ele fica, não, meu professor disse que eu tenho que... Mas o professor não disse bem isso, certo? Mas ele explicou como funciona a teoria pedagógica do ensino de um instrumento, não é? E cada professor vai ter a sua escola e tal, né? Os russos, por exemplo, eles tocam românticos já direto, sempre, não tocam mais nada, assim, mal. Então, assim, não tem barroco e o cara toca... Tchaikovsky, Rachmaninoff e não sei o que e tal, já direto, né? De Brahms pra cima, assim, Beethoven no máximo, pra cima, sempre.
é uma outra escola. Só que o que acontece? Mesmo dentro dessa periodização, vai ter peças mais difíceis que as outras e existe uma gradação de dificuldade que é mais ou menos mapeada e consensual. Assim, todo mundo sabe que uma peça é mais difícil que a outra por diversos motivos. Tu pode provar por A mais B ali, né? Olha, o dedilhado disso aqui vai ser bem mais difícil e tal, né? Bom, aí o que acontece? Ele pega e põe na cabeça que enquanto ele não tocar aquela peça, ele não pode passar para outra. Só que a mágica tá aí, né? Que é quando tu passa para outra, e aí, volta lá do início, tá difícil, né? Não sai nada, assim. E aí depois tu volta naquela e aí, pô, agora saiu. Então é outra peça que te ensina aquela, né? Mesma coisa quando a gente tá estudando idiomas. A gente tem ali uma lição, o sujeito, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não souber tudo realmente, assim. Eu digo, não, cara, vai, adianta, depois tu volta. Às vezes tu tá travado ali. Aí o que o cara faz? O cara pega, avança, além de ler, fazer os exercícios, ele ainda copia todo o texto, ele traduz, e vai fazendo um monte de coisa e não sai do lugar. Sempre em volta daquele... Pô, é ótimo fazer isso se tu tens tempo e tal, tudo bem, né? Mas o que vai te ensinar a lição 1 é a lição 2. Né? Se pegar o Atenas é o melhor exemplo. Porque o Atenas, tu olha o primeiro texto, assim, ele é curtíssimo, toda frase tem uma palavra nova, e aí, pô, um vocabulário enorme logo de cara, assim, né? E aí mas eu não aprendi ainda todos os verbos aqui. Se eu fizer uma lista dos verbos, eu não sei o significado deles e tal, né? Tem algum problema. Sim. O que vai... Cara, passa pro segundo. Passa pro segundo, passa pro terceiro, e aí tu vai... agora daí tu volta lá no primeiro e diz, agora eu sei tudo, né? Claro que foste exposto a mais conteúdo, aquele vocabulário apareceu mais vezes e tal. Eu diria ainda uma coisa antes disso, que talvez nós não estejamos olhando, é que nós estamos falando de matérias bem específicas aqui. Só que há alguns professores na internet hoje em dia que eles não são professores de nada. Não sei se vocês percebem assim a coisa. Eles falam de algo muito vago. Eles não são professores de gramática. Eles não são professores... Mais vago que esse nosso podcast. Mais vago. Porque aqui a gente está pelo menos falando assim, porque os estudos não rendem. Beleza. Nós estamos dando uma pequena exposição sobre motivos pelos quais os estudos atualmente não rendem. O que eu vejo na internet, eu não vejo muita coisa na internet, mas o que eu vejo é muito o pessoal recomendar livro. Assim, virou uma grande página do jornal ali, o que é o Sim. Como é que chamava aquele suplemento literário, alguma coisa assim e tal, né? Que tinha um pouco de crítica e resenha e tal, recomendações de lançamentos e coisas assim, né? Isso. Ou, né, o que tinha lá na Alemanha, que é muito legal, mas morreu, os caras já morreram, que era o Literarische Quartett, o quarteto literário, e aí também, eles falavam, cada programa, o formato era muito legal, né? Cada programa eles falavam de uma obra clássica da literatura, eles variavam, uma alemã, outra... Então eles falavam de Thomas Mann, depois de Homero. Daí eles falavam de Goethe e depois de Shakespeare, né? E iam variando assim, uma alemã, uma internacional de todas as épocas. Os 20 minutos finais do programa, todos os 4 liam um livro lançado, né, por semana, um livro lançado naquela época, assim, né, naquela semana, naquele mês, assim, um livro muito recente, e faziam uma apreciação da leitura. E era ali que o bicho pegava mesmo, assim. Os 4 sempre discordavam um do outro em tudo, assim, mas ali, né, quando era para pegar o livro novo, assim, e tal, daí tinha um que detonava e eu dizia, não, esse aqui é o novo expoente da literatura do nosso tempo e tal, e assim ia variando, né? Não, mas eu digo assim, olha, a pessoa, quando vocês estão acompanhando alguém na internet, por exemplo, vocês têm uma clareza sobre qual é o tópico que vocês estão aprendendo. O cara está falando de literatura, então ele é professor de literatura. Tu estás tendo um curso de literatura, é isso? Ou uma semana ele fala de literatura, depois política, depois sociologia, depois uma dica de matemática, uma coisa assim. Isso, assim, como é que uma pessoa vai estudar? Eu acho que é um diferencial, pelo menos o que nós fazemos aqui, que, olha, nós dizemos, tens que aprender as artes liberais porque é o caminho para os outros estudos. E aí, primeira arte, gramática, línguas,
certo? Aí vais aprender latim, então o primeiro capítulo, e aí depois essas dicas do Magister, certo? Tá com um pouquinho de dificuldade ainda no primeiro, mas tu entendeste alguma coisa, certo? Vai pro segundo. Volta. Mas tu tens que estar estudando algo. Tu falando alguma... Sim, tu saibas o que é. Saibas o que é e que... Não, mas é que eu vou dizer, eu sei o que as pessoas estão estudando, todos estão estudando algo, certo? Só que elas não sabem o que é. Tem duas coisas assim, que é fim dos tempos. Esse é um dos temas que as pessoas não sabem que elas estão estudando isso, mas elas querem saber sinais dos fins dos tempos. Por diferente, um é mais religioso, outro é mais político, outro está ligado mais na guerra da Ucrânia, e quando vai começar a falar em Terceira Guerra Mundial, e coisa assim, o outro está falando mais, né, de sinais da crise da igreja e coisa assim, então varia, mas é assim, fim dos tempos, né? Escatologia. Escatologia. É uma parte da teologia. Exatamente, né? Então, escatologia, né? Todo mundo obedecendo a Nosso Senhor, né? Todos, porque Nosso Senhor disse que não é para saber essas coisas que não adianta, né? É para prestar atenção, mas assim, tu não sabe quando é. E tu não sabe quanto tempo vão durar os sinais, nem nada disso. Não tem solução também. Não tem solução. Aí não tem o que fazer. Não adianta tu correr para as montanhas. Não adianta tu armazenar comida. Se vai acabar, vai acabar. E pronto, independente que tu esteja. Mas uma coisa que tu pode fazer é ouvir o meu curso sobre o fim dos tempos. Tá. E esse é um tema. E o outro, que é só 2, né? O outro são dramas humanos, que eu preciso de uma resposta agora. Não manda ler Dostoiévski e Thomas Mann, certo? Eu preciso entender preciso saber se é pecado... Por que eu tô triste? Por que eu não ganho dinheiro? Por que eu não gosto do meu trabalho? Por que casar é difícil e ser solteiro é difícil? Né? Aí o cara assim... Né? Essa é a minha dúvida. Por que é difícil casar e por que é difícil ser solteiro? Né? Por que é difícil ser rico e por que é difícil ser pobre? Só que isso não é uma matéria. Isso, aliás, não é uma disciplina. Não há uma disciplina sobre isso. Mas eles podem chamar de qualquer coisa assim. Olha, eles podem chamar. Chamar de coach, por exemplo. Autoajuda. Pode não, ser, mas não é aí que tá. Se a autoajuda é bem... Se o objetivo da autoajuda está ali bem claro... O objetivo da autoajuda não é um estudo. Olha, o objetivo da autoajuda é assim, vamos lá. Sei lá. Tu queres ser capaz de melhorar nas tuas virtudes, por exemplo. Tá? Quero obter fortaleza. Beleza, então dá uma aula como obter a fortaleza. Isso aí pode ser uma aula. Isso pode ser uma aula. Mas a aula não vai ser assim. Só que a aula vai ser assim, A aula não vai ser assim. Primeiro tu tem que descobrir quem tu é, qual é a tua personalidade, teu temperamento, qual é a camada da personalidade o teu temperamento, não sei o que, tal, essas coisas assim, pra depois daí tu saber como adquirir fortaleza. E aí o cara entrou lá querendo adquirir fortaleza e ele primeiro foi informado que ele não vai poder porque ele ainda não sabe quem ele é. E aí fica nisso aí. Todo mundo quer saber quem é, assim, qual é a minha vocação, qual é não sei o quê. Exato, é um guiamento de vida, mas essa disciplina não existe. Não. Tu podes te aconselhar com pessoas de preferência mais velhas, mais sábias do que tu. Começa pela tua mãe. Começa pela mãe e pelo pai. Mãe, quem eu sou? Mãe, eu tenho dificuldade com isso. Né? Certo? Verdade, é verdade. Quando eu era criança... Eu acho que eu vou me dar bem fazendo uma coisa dessas, assim, né? Nessa profissão, nessa coisa aqui e tal. Meu filho, eu acho que tu tem que ser engenheiro. Pô, vamos tentar. Então é o seguinte, tu estás com problemas na vida. Não existe um curso de problemas na vida. Curso de resolução de problemas na vida. Isso não existe. Certo? Em última análise, tu vais ter que achar teu caminho. Tu pode obter conselhos dos outros. Certo? Mas não existe um curso. Não existe um estudo que tu possa fazer. Só quem pode responder essas coisas são pessoas que te conhecem. O professor do outro lado da tela não te conhece. Então, não existe curso, mas normalmente há soluções. Há soluções, né? Só que as pessoas, assim, no geral, aconselham. Bom, que é, se tu tá procurando informações concretas sobre isso, o nome disso é estudo. Só que não existe um curso, não existe um livro, assim, como resolver os problemas da vida, não existe um livro assim. Tu não caia nessa esparrela, certo? Existe a literatura, existe a filosofia moral, que depende... a filosofia moral é estudada depois
de qualquer outra coisa, meio à parte, assim. Então, se tu não estiver estudando lógica, cosmologia, metafísica, teologia, tu não consegue ao mesmo tempo estudar filosofia moral, certo? Tu não pode pegar assim, comprei muito manual de ética e livros que falam de moral e essas coisas assim, porque essa é a parte da filosofia que eu mais me interesso. Primeiro, não tem essas coisas da mais que eu mais me interesso, certo? Tu tem que conhecer. Existe um plano de estudos tradicional que foi feito ao longo de muito tempo que tu pode seguir ou não. Certo? Exatamente, né? Mas não existe curso de resolver problemas da vida, não existe curso de viva melhor, não existe... isso tudo é empolhação, certo? Isso tudo é empolhação. Ah, mas isso tem muita gente que é ajudada por essas coisas, né? Pode ter esse argumento. Sim, pode haver um conselheiro muito bom que vai te ajudar, mas isso não é estudo. Exatamente. Mas isso, exatamente, muito bom. Tá, isso aí não é... E olha só, pode acontecer, mas não é estudo. Ô Eduardo, veja se não é isso que tu estava pensando. Tem dois caminhos só na vida. Tu vai seguir o caminho dos teus pais. E tu vai ouvir os conselhos deles, dos vizinhos, dos amigos próximos, do teu padre ou pastor. E tu vai seguir pessoas que te conhecem, que tu vai seguir esse caminho sem refletir muito no que tu estás fazendo. O outro caminho é o dos estudos. Aí tu tem que estudar, né? Artes liberais, filosofia... Mas normalmente tu não consegue sair muito do caminho dos teus pais. Isso não quer dizer que tu vai ignorar a parte dos pais. Quer dizer que tu vai poder refletir melhor no que tu está fazendo. E aí tu escolhe. Exato. Aí que tá. Os estudos, eles vão quase diretamente influenciar as tuas decisões. Certo? Eles vão ser todo o teu repertório de fundo pelos quais tu pode tomar as melhores decisões, descobrir quais são as melhores decisões. Mas o problema é que, nesse descobrir quais são as melhores decisões, isso aí é algo bastante individual, bastante específico, né? Acho bastante particular. Tá? Aí, qual era a outra coisa que eu ia dizer? Mas para estudos, para fechar o negócio aqui, para estudos, se vocês querem... obter uma formação. Isso entra nessa do estudo, né? E, desculpa, só uma coisa para eu não esquecer de falar. Por isso que se chamam artes liberais. Por quê? Porque elas te ensinam a caminhar com as próprias pernas nos estudos. Elas te libertam. Elas não te deixam preso a um cordão umbilical a um mestre, a um guru. Hierarquia. A uma hierarquia. Não, aí se tu seguires o caminho dos estudos, tu vais, em dado momento, esse é o sinal de que as coisas estão funcionando. Vais começar a caminhar com teus próprios pés. Nunca tu vai abdicar de toda a opinião dos outros, obviamente, nem dos teus pais, nem dos teus amigos, certo? Mas tu vais começar a caminhar com os próprios pés. É isso que o estudo faz, certo? Ele não vai ficar te ligando eternamente a lives na internet que tu tens que ver todo dia para te lembrar de qual que é a tua visão de mundo, qual que é a tua ideologia, etc e tal. Não, certo? Não, tu vai ver, se uma vez que tu ouviu aquilo e meditou sobre aquilo ali, aquilo deve ficar para sempre no teu ser. Olha, agora eu sei que isso é assim, essa coisa de outro jeito, e eu sou desse jeito, eu vou fazer isso, minha vida tomou essa direção, e todos os dias ela vai ter essa direção, se ela foi uma decisão, né? Se foi realmente uma decisão. Nos estudos, o que nós podemos ajudar? O que realmente pode ser feito? Como o Mário disse. Bom, as artes liberais são a tal da pseudo-educação. Por quê? Porque é feito para um futuro abandono. Eu sei gramática, agora lembro de tudo que há, ou pelo menos do suficiente disso, para poder analisar os textos que eu desejo, ou para poder também depois analisar logicamente os textos, né? Seja lá um texto filosófico ou um texto retórico. Eu consigo produzir bons textos também, eu consigo praticar aquilo, certo? Chega um momento que isso se esgota um tanto. Chega um momento que nós estamos repetindo as mesmas lições de sempre e chegou a hora então de aprofundar-se nisso. Chega a hora de aprofundar-se nisso e esse conhecimento já não está nas artes liberais. Chega a hora de viver. Chegou a hora de viver também, a hora do embate com a experiência.
Ou melhor, do embate com a vida e da geração da experiência, assim, tá? Que é a hora do estudo da moral também, certo? Porque agora sim, eles falavam, olha, os estudos morais servem para pessoas mais velhas que têm alguma experiência de vida. Né? Então, assim, a preparação, as artes liberais são preparatórias, né? E aí depois tu vai... E acontece aquela máxima que diz que cultura é aquilo que resta depois de tu teres esquecido tudo que tu estudaste. Realmente, é mais ou menos assim, certo? Porque daí tu aplica aquilo na vida, certo? Outro sinal de que tu está estudando bem é que tu estás vivendo aquilo que tu estudaste. Parafraseando São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, não é? E aí isso é com todos, olha, já não sou eu que vivo, é tudo aquilo que eu estudei que vive em mim. E esse és tu. Exatamente. E a verdade. Que vive em mim é também a verdade. Exato. E isso, então, de novo, só para frisar, não existe curso da vida, né? O curso para viver. Né? Existem cursos sobre gramática, lógica, dialética, biologia, química, certo? E aí, por isso que as pessoas também... Filosofia, por que não? Filosofia. Aí as pessoas... se perdem um pouco porque elas não veem a aplicação prática daquilo. Elas queriam estar vivendo melhor com aquilo. Sim, mas olha, tu tens que cursar todas as disciplinas, mas vive assim, então não dá pra... E continuar vivendo naquele improviso que é a vida. Exatamente, a vida é improviso. Né? Então, lamento, né? Não existe um curso que vai... atavismo, assim. Exato, certo? E existe, interessante, né? São as matérias específicas. Não, desculpa. Não. Porque o negócio funciona na base do interrompimento. Não tá certo. Mas tem aquele negócio o cara diz, isso aí é muito teórico. E a prática. Sempre vem esse troço. Aí assim, o que falar sobre esse negócio da prática e contra a teoria? Olha, tem alguma coisa faltando nos seus estudos. O cara, primeiro que ele tá com uma mesa, aquela velha história da mesa, com 2 pés só. O pé da prática e o da teoria, ele acha que basta, né? Sendo que tu tem o pé da linguagem e o pé da mecânica também, né? Então, assim, primeiro cuidado com isso. Não reclama, isso é só teoria, não tem prática. Bom, primeiro, tem que ter teoria, tem que ter prática, tem que ter mecânica e tem que ter língua, certo? Linguagem. Senão a linguagem é o que faz com que tudo consigas estar unido, não é? E não adianta nada, tu não é uma planta para ter só... Não é? A planta tem prática, ela fica ali crescendo e tal, vivendo a própria vida, certo? Mas tem mecânica? Não. Tem teoria? Não. Então, assim, tu quer ser uma planta, viver de prática. Sim, os animais têm prática, os animais vivem a própria vida, sem teoria, sem língua, e sem fazer nada, sem mecânica, não constrói nada. E a prática é tu que tens que fazer, realmente é a parte que tu não pode delegar. Né? Aprendi gramática, o que eu faço? Aplica a gramática na tua vida. Não, exatamente. Né? Mas eu estudei biologia, eu disse, para de comer tanta fritura e coisa assim, porque tu já sabe que isso aí vai te entupir as veias, né? Agora o cara, não, mas isso aí eu sei, mas aí eu não faço nada com relação a isso. Não, pra que tu estudaste biologia? Né? Pra sair na rua comendo cogumelo, tu acha aí no chão, assim, tu vai comer os cogumelos? Por que tu não come um cogumelo qualquer? Tá? Porque tu tens uma teoria que explica que, certo, os teus rins param se tu comer o cogumelo errado. E aí tu morre. Então tem a teoria. Qual é a prática? A prática é não comer o cogumelo. A prática é simples, né? Parece muito simples para a pessoa. Ou tu estudou mas nada mais do que isso. Ou tu estudou biologia. Estudou biologia. Vai sair por aí dizendo que não existe nada com ordem, que é tudo aleatório, que as coisas não têm sentido. Sendo que a biologia é só a ciência de especificar a ordem das coisas, assim, até hoje. Até hoje. Aristóteles, a taxonomia pelo menos, é isso até hoje. Assim, qual é a discussão? Como dar um nome melhor, que seja mais específico? Não, precisa aqui ter uma palavra mais curta, só 2 termos, um ali do gênero e da espécie, tá muito
pouco, porque a gente vai ter outras subdivisões, mas daí tu não pode ficar acrescentando outros nomes, porque senão vai complicar a coisa, ninguém mais vai entender nada, né? Então tem questões de linguagem ali, certo? De dar nome às coisas. Na biologia só dá nome às coisas da natureza, assim como o Adão tinha que dar nome às coisas, né? E aí o cara vai estudar isso e ele acha que não tem prática nas coisas, assim, pô, mas é isso aí, tu não toma, tu toma remédio aleatoriamente, assim, por que tu não toma remédio, qualquer um remédio? Ah, tô com uma dor, pegar ali um remédio qualquer e tomar. Faz isso? Não, porque tem uma teoria. Aí tu não toma essa decisão. Assim, remédio, dor igual a remédio, logo, não, tá faltando lógica aí no negócio, tá faltando linguagem também, de raciocínio, para tu conseguir, e a teoria precisa de linguagem para funcionar, né? E assim vai. E às vezes não é um remédio, é um chá, só que se tu não sabe ligar o fogão, uma temperatura certa e tal, também tu não sabe fazer chá, tu não tem artes mecânicas, né? Então tá tudo junto. Então não esse negócio aí, eu sou uma pessoa mais prática e tal, assim, o cara tá... Cara, ó, tu tem teoria, não tem esse troço aí de prática sem teoria e vice-versa. Não tem né? escapatória. É que tu não estás enxergando a teoria, porque tu não foste treinado para isso, pela lógica, certo? Então, é uma teoria, às vezes ela é bem simples, ó, liga o fogão, né? Não deixa a água evaporar totalmente, tem que colocar a infusão dele. Não, mas vai ter o Só que tem gente que não sabe, né? Olha, tem pessoas adultas no nosso século que não sabem acender fósforo. Se o fogão não é automático, sim, ele não consegue acender. Ele chegou na adolescência e ele nunca tinha arriscado um fósforo, ele quebra, ele fica com medo que exploda e coisa assim, né? Então tem um problema mecânico aí. Sim. Que tem que ser desenvolvido também, né? Assim como tantas outras coisas. Muito bem, pessoal. Acho que é isso. Acho que tá bom. Algum adendo? Na dúvida, leia o Didascálico. Sempre. Tu não tem a leitura do opúsculo que nós temos? Mas isso não está no opúsculo. Não é no... Sim, mas... Isso aí está no Didascálico e no De Sacramentis. Tá, sim. Entendi o que tu te referiste. E vida sacramental, porque ali está tudo, né? Está tudo, assim. 7 sacramentos é as 7 coisas da vida que tu precisa nascer, né? Sim, não existe. Bom, por isso tem o batismo. Precisa nascer 2 vezes. Exato. Não, mas tudo tu precisa 2 vezes. Tu precisa te alimentar, não é? Porque senão tu também morre. Bom, por isso tem comunhão. Tu precisas crescer e desenvolver-se. Por isso tem confirmação, o crisma, certo? A humanidade precisa se reproduzir, ou seja, isso não é uma necessidade individual, mas só de alguns. Por isso existe o matrimônio, só para alguns, certo? Tu precisa ter gente que te instrua, que te alimente, que faça todas essas coisas também, senão tu não cresce, tu não nasce, tu não faz nada, né? Bom, por isso tem a ordem, precisa ter isso aí, né? Tu é doente, tu precisa ser medicado, por isso tem a confissão. E tu precisa morrer, por isso tem a unção. Então, assim, é isso aí, no fundo é isso, é vida sacramental. E aí tá toda a vida, assim, um prático que tá aí, certo? Sim. São essas coisas que as pessoas às vezes acham que tem que fazer coisas muito complexas para... Não, tu tens que simplificar. Exatamente. Tu tens que estudar para simplificar, para ver as coisas de forma simplificada e depois, claro... Direta e tem a parte complexa. Sim, tem uma parte que é mais complexa, certo? Mas isso aí, na parte complexa, vai atuar num âmbito. Como nós aqui, nós precisamos conhecer o complexo do estudar e do ensinar, que essa é a nossa função. Agora, se tu és um biólogo, aí tu tens que entender toda a complexidade da biologia, óbvio, certo? Mas tem um esquema geral aí. Magister, magistralmente, nos elucidou aqui, certo? Da prática. É isso, são essas coisas que tu tens que fazer, na prática, para te manter vivo, pelo menos. E viver um outro dia para estudar. Mas estudar coisas específicas. Gramática, lógica, dialética, retórica, aritmética e assim vai.